Olá, concursandos e concursanas, aqui é o Alexandre Meirelles do blog Método de Estudo com mais um vídeo para vocês. Com a proximidade do Dia do Auditor Fiscal, que é no dia 21 de setembro, que nós celebramos todo ano esta nobre profissão, eu resolvi fazer este vídeo aqui, já tenho algum tempinho já de experiência nesta profissão, e volta e meia alguém me pergunta, né, pô, Meirelles, fala aí do seu trabalho, como é que é a vida de fiscal e tal. Eu sei que há vários vídeos desses espalhados pelo YouTube, não tem problema nenhum. A minha ideia aqui era passar várias informações que eu acredito que algumas delas talvez você nunca tenha tido essa curiosidade de saber, ou até alguma coisa nova que você acha realmente interessante de saber sobre essa profissão. E eu vou falar aqui particularidade tanto dos cargos federais, estaduais ou municipais, quais são os concursos que você pode fazer, informações necessárias, muitas informações, tipo de trabalho, trabalho interno, trabalho de barreira, trabalho externo, várias coisas que tratam acerca desta nobre profissão do auditor fiscal. Então não deixe de assinar aqui o nosso canal do Método de Estudo, entre aqui, inscreva-se aqui, clique nesse sininho, 3 segundinhos de silêncio para você fazer isso, 1, 2, 3, clicou, beleza? Curta também nossa fanpage lá do nosso querido Facebook, entre o nosso blog métododeestudo.com.br, Instagram, Método de Estudo, qualquer lugar você nos acha. Então vamos ao vídeo de hoje. Então, colega, dia 21 de setembro é comemorado o Dia do Auditor Fiscal. Os cargos federais até fazem dias diferentes, tá? No dia, a Receita Federal, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil comemora no dia 27 de fevereiro e no dia 28 de janeiro o Auditor Fiscal do Trabalho, como uma homenagem até a 3 fiscais do trabalho que foram assassinados na cidade de Unai, no interior de Minas Gerais, em 2004. Então eles comemoram, essa data de auditor fiscal em dias diferentes, mas o dia oficial mesmo da profissão de auditor fiscal, salvo engano meu também, do contabilista, do auditor, aí já não posso te dar uma certeza, é no dia 21 de setembro, então tá bem próximo, esse vídeo vai ao ar aqui no dia 19, né? Também não sei quando você estará vendo este vídeo, mas a ideia é essa, é falar um pouco sobre essa profissão. E alguém pode perguntar, pô Alex, mas qual a ideia que você tem dessa profissão? Então, em 30 segundos, eu fui aprovado no auditor fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte no início de 92, assumi o cargo em 95, exerci esse trabalho de 95 até 2006, então foram 11 anos como fiscal de ISS, praticamente todo o tempo trabalhando na fiscalização externa, trabalhei um pouco só com IPTU, geralmente nos meses de janeiro de cada ano, quando tem uma demanda maior, porque é quando o pessoal pede revisão do IPTU e tal. Toda a prefeitura tem essa força-tarefa em janeiro por causa do lançamento do IPTU, mas a minha experiência toda mesmo lá foi com o ISS. Na época, em 93, eu fui aprovado também para o auditor fiscal do estado de Minas, mas não assumi, fui trabalhar na prefeitura, né? Em 2005 eu voltei a estudar, fiz o concurso para auditor fiscal da Receita Federal, fui aprovado, fiz praticamente todo o curso de formação de 3 meses, a última semana eu tive que sair, porque era a semana que coincidia com o concurso que eu fui aprovado logo em seguida, que era o fiscal do estado de São Paulo, né, fiscal de ICMS de São Paulo, cujo nome do cargo é agente fiscal de rendas do estado de São Paulo. Eu preferi São Paulo, a Receita, então eu abandonei a última semana do curso de formação da Receita, senão eu perdi o cargo de São Paulo, então eu fui reprovado, no curso de formação da Receita, consegui essa proeza, um lugar de churrasco, de confraternização, mas por falta eu fui reprovado, não teve jeito. Tive só essa experiência desses praticamente 3 meses de curso de formação, não assumi o cargo, nunca trabalhei na Receita Federal, só que eu tenho diversos amigos que trabalham lá há mais de 20 anos, amigos de infância, meus grandes amigos, com os quais eu sempre tenho muito contato, conheço fiscal pra caramba de tudo que é lugar, e desde 2006 eu trabalho na fiscalização do estado de São Paulo, na Delegacia Regional Tributária da cidade de Jundiaí, que é uma cidade que fica entre Campinas e São Paulo ali, que abrange 36 municípios aqui da região. Então assim, eu tenho muito conhecimento de fiscalização municipal de uma grande cidade, que é Belo Horizonte, também do maior estado da nação aqui, uma fiscalização estadual, que é São Paulo, e até por contato e curso de formação também tem uma boa ideia da Receita Federal, e mesmo porque de lidar orientando concursandos aí há tantos anos, claro que a gente tem alguma ideia disso aí, dá para falar forma geral de tudo. Fora isso, eu li livro pra caramba, esses livros aqui, é tudo de fiscalização, tudo que é livro que conta a história do fisco potiguar, catarinense, tá tudo aqui, eu li tudo, isso aqui até para escrever meu livro, né, o Concursos Fiscais, esse livro aqui. Então eu pesquisei pra caramba para poder
escrever esse livro, que está na 3ª edição da Editora Método. Então eu tenho uma ideia legal, dá para a gente falar que, regra geral aqui, que abrange essa nobre profissão. Para começar, uma profissão importante para caramba, eu estou chovendo no molhado falando disso. Somos nós que arrecadamos os recursos para que os estados, os municípios e a União possam fazer suas obras, seus investimentos sociais, tudo que precisa construir uma estrada, a escola, todo o dinheiro praticamente de cada ente vem da arrecadação de tributos. E aí vai ter sempre aquela opinião de maluco, não adianta nada, o pessoal rouba tudo, o imposto é muito alto, não sei o que, meu amigo, faça a sua parte, o que nos interessa é arrecadar da melhor forma, promovemos uma justiça social, o que é feito com o dinheiro, com certeza, nada é aproveitado, não, como que nada é aproveitado? As escolas, os hospitais, as estradas, tudo que você tem aí na sua cidade, nada foi aproveitado? Claro que foi aproveitado. Mas foi desviado. Tudo bem, mas é a parte que foi desviada. Teve uma parte que foi aplicada. A gente corre, então, atrás dos órgãos governamentais que trabalham com essa parte de controle, também o MP, e todo mundo investigando para ver realmente onde está sendo bem gasto os seus recursos, e até por isso também que você tem que prestar muita atenção em quem você vai votar nesta eleição, né? Veja realmente o histórico de cada candidato, de cada partido, de cada coligação, para você ver onde que você está votando aí realmente, porque é aí que vai ser investido todo o dinheiro que nós, fiscais, arrecadamos com os tributos. É claro que há outras fontes de renda também, mas o principal em praticamente todas as esferas governamentais é o que vem de tributos, e cabe a nós então fazermos o nosso trabalho bem feito, de forma honesta, para que você não apareça no Jornal Nacional como um ladrão, passar vergonha na frente de todo mundo. Acredito que tudo isso já melhorou muito, as corregedorias hoje em dia atuam de uma forma muito forte na maioria dos órgãos, toda hora está sendo mandado alguém embora, algum corrupto que merece realmente aparecer e passar vergonha na telinha e se ferrar bastante. Infelizmente, nossas leis no Brasil não são tão rigorosas quanto deveria contra esse tipo de pessoa. Mas nós estamos aqui para fazer a nossa parte, e você, sendo aprovado para um cargo de auditor fiscal, espero que você saiba muito bem exercer sua profissão da forma mais nobre possível. Então vamos aqui falar um pouco do cargo de auditor fiscal. Meu amigo, auditor fiscal existe há muito tempo. Se for pegar lá na Bíblia, tem lá São Mateus, Zaqueu, um dos 12 apóstolos de Jesus, né? São Mateus, que antes era Levi, que como era o nome, como ele era chamado, ele era um auditor fiscal. Naquela época se chamava mais de publicanos, né? Então às vezes a gente vê até na Bíblia, e aqui eu vou até ler uma passagem para vocês, para inaugurarmos de uma forma mais religiosa aqui o nosso vídeo. Passagem do Evangelho de Mateus. Jesus, partindo dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e com seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Porém, ide aprender o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então veja que desde lá da Bíblia, a minha nobre profissão ela não é muito bem falada assim. Jesus nos chamou de os enfermos e tal, e o Levi só pôde virar apóstolo de Jesus depois desse jantar, quando ele deixou de ser publicano, deixou de ser fiscal, pediu a exoneração do seu cargo e foi assumir a nobre tarefa de ser um apóstolo de Jesus. Convenhamos, é muito mais nobre, obviamente, mas já começa que a gente não é muito bem falado desde a época aqui da Bíblia mesmo, né? Para o meu consolo, no mesmo Evangelho de Mateus, depois há um complemento a isso. Palavras de Jesus. Pois eu garanto a vocês, os coletores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino dos céus. Eu agradeço a preferência pela companhia. Acredito que minha esposa não vai gostar muito de saber disso. Espero que ela não veja este vídeo por causa das companhias com as quais eu vou entrar no céu na frente de todos os nobres mortais, só eu e as primas, né? Só os fiscais e as primas estamos lá, mas isso é o que está na Bíblia e, convenhamos, foi só a parte um pouco mais religiosa e um pouco mais engraçada aqui do nosso vídeo, mas está na Bíblia, né? A gente é mal falado já há muito tempo. Eu confesso a vocês que eu evito bastante, nesses 23 anos que eu tenho de profissão de auditor fiscal, falar que eu sou fiscal. Principalmente com quem você vai falar, porque muita gente, quando você fala, eu já cansei de ouvir o seguinte comentário. Então você tá bem, né? Pô, você que faz seu salário,
Pô, então tu tá bem. Ah, tá bem, cara. Pô, tá fiscal, hein, não sei o quê. Não, mas quando ouve meu sotaque de carioca já é culpado de tudo que é errado antes de abrir a boca, né? Então, realmente complica pra caramba. Então, quando me falam, eu falo, eu sou professor, sou palestrante, sou funcionário público, sei que a palavra certa é servidor, mas a gente fala funcionário público, eu sou funcionário público e por aí eu falo, eu evito até, na verdade, falar que eu sou auditor fiscal, dependendo, obviamente, com quem eu for conversar no meio da rua, tá? Agora, claro que parentes, amigos e tal, todos eles sabem, porque meus amigos, 90% deles há mais de 20 anos são fiscais. Então, colegas, vamos falar aqui então dos diferentes tipos de fiscos que existem. Na União, nós temos 3 cargos de fiscal, um entre aspas aí, que seria o auditor fiscal da Receita, o analista tributário da Receita e o auditor fiscal do trabalho. O analista tributário, ele não é um fiscal em si, ele não é um auditor fiscal. O que diferencia o auditor fiscal de qualquer outra profissão? É porque o auditor fiscal pode fazer o lançamento, entre aspas, ele pode lavrar multa nos outros. Multa tributária, não é multa de trânsito, é multa tributária. Um analista tributário, ele não pode lavrar multa em ninguém, ele não tem esse poder do lançamento, mas é uma profissão que ganhou muito status nos últimos anos, vou citar de uns 10, 15 anos realmente, tanto que antes era até nível médio concurso, quando era chamado de TTN, técnico do Tesouro Nacional, depois técnico da Receita Federal, hoje é um analista tributário da Receita Federal do Brasil, que é um cargo muito bom, paga muito bem, e é um cargo, entre aspas, analista, não fique irritado comigo, mas é um cargo de auxiliar ao auditor, como todos os outros fiscos têm, só que geralmente são chamados de técnicos, de agentes, e não, na União, na Receita Federal, você tem os analistas tributários que dão suporte ao trabalho dos auditores. Só que é uma profissão que já ganhou tanto status, tanta relevância e tão bem qualificada, que são os colegas que estão lá, que muitos trabalham até misturados mesmo com os auditores, obviamente não lavrando uma alta de fração, mas realmente participando bastante da arrecadação e são muito importantes. Quem dera que eu pudesse ter uns cargos aqui de analista para distribuir para diversos parentes, amigos meus, obviamente, infelizmente, isso não é, infelizmente para mim, para os meus amigos, isso não é possível, óbvio que seria completamente injusto, né? Mas é uma profissão muito nobre também, só quis fazer esse parênteses, por quê? Porque ele não é um cargo de fiscal, mas é um cargo que tem um status tão grande, que é tão concorrido o concurso, que realmente é um concurso até que passa muita gente, só passa gente muito bem capacitada pela concorrência e o alto nível de concorrência que faz com ele. Então, na União, nós temos 3 cargos que pertencem realmente à área fiscal. O auditor fiscal, o analista tributário e o auditor fiscal do trabalho. A parte da Receita Federal do Brasil, que é o auditor e o analista, eles são responsáveis pela fiscalização, arrecadação e tudo dos tributos federais. Quais são? Pô, imposto de renda à pessoa jurídica, imposto de renda à pessoa física, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de importação, imposto de exportação, IOF, IPI, imposto sobre produtos industrializados e o INSS também, as contribuições previdenciárias. Aí você fala, pô, mas a Receita e contribuição previdenciária, sim, porque antigamente, até 2007, você chegava até um cursinho para fazer matrícula lá, antes não tinha curso online, né? Você chegava a um cursinho ali presencial, você chegava lá no balcão e falava, ô menino, eu quero estudar para fiscal, que curso que você tem? Não, peraí, você tem que se decidir, meu amigo. Tu é Vasco ou Flamengo? Tu vai fazer Receita Federal ou você vai fazer concurso para Previdência, para o INSS? Que o pessoal fala, fiscal do INSS ou fiscal da Receita? Aí você fala, por quê? Qual é a diferença? Meu amigo, são completamente diferentes. A Receita sempre foi e sempre será a ESAF. O INSS sempre foi prova do CESP, só uma vez que foi a ESAF. É CESP, é certo e errado, é completamente diferente, são outras matérias. Para o INSS não cai contabilidade, não cai exatas, a galera, pô, é mesmo, é? E o salário tem muita diferença? Não, o salário é igual o salário. Praticamente anunciam ou não tem concurso para os 2 cargos. Aí o que acontecia? Muita gente daquela galera que gostava de exatas falava, opa, eu quero a Receita. Aquela galera que odiava exatas, não queria nem encarar a contabilidade também pela frente, falava, opa, peraí, quer dizer que o INSS é o mesmo salário, tem concurso quase todo ano e não cai exatas nem contabilidade? Meu filho disse, então eu quero o INSS. Aí ia para o INSS. Era uma escolha que você fazia logo ali no cursinho, na sua entrada ali. Só que em 2005, começou, na época o Lula presidente, começou o papo da tal da super receita, de se criar a unificação dos 2 cargos. Você ia unificar o auditor da Receita com na época era auditor fiscal da Previdência Social, a FPS, que era o fiscal do INSS. Unificar as 2 carreiras, juntar tudo num órgão só, dentro da Receita Federal, e pronto, e passava a ser o super fiscal, a super receita, aquele que podia fiscalizar todos os tributos federais. Em 2005, quando eu fiz o concurso para auditor, eu fui aprovado lá em dezembro de 2005, o
nosso edital e na nossa prova vieram escritos auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Tinha esse finalzinho do Brasil, que era depois da unificação, porque antes era auditor fiscal da Receita Federal. Mas aí o do Brasil foi uma medida provisória que depois o Congresso derrubou a medida provisória, o Lula perdeu essa batalha lá no Congresso, na época ficou o Jornal Nacional, era a manchete principal por vários dias, ele perdeu isso, não teve a unificação, só que aí ficou e tal. O último concurso da Previdência tinha sido em 2003, se não me engano, ou 2002, salvo engano meu, foi esse único que foi da ESAF. Aí quando foi finalmente 2007, unificaram. Aí, realmente, todo mundo que era fiscal do INSS juntou-se à Receita Federal e formaram a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Botaram esse do Brasil no final e todo mundo deixou de existir o auditor fiscal da Previdência Social e virou um auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, assim como eram os auditores fiscais da Receita. Então, o que acontece? A parte do INSS, que eram esses auditores da Previdência Social que fiscalizavam as contribuições previdenciárias, passaram a ser fiscalizados também até por quem era auditor da Receita. E o contrário. Um cara que foi fiscal da Previdência Social, ele podia trabalhar em algum local na Receita Federal e passar a fiscalizar imposto de renda, IPI, trabalhar na aduana, virou um cargo só e misturou. Então todos os tributos federais, praticamente todos, passaram a ser fiscalizados por esse novo cargo que é o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, que aí já tiveram concurso depois, é um concurso tão almejado para tanta gente, né? E deixou de existir então. Então, quando vocês tiverem algum material de estudo e olharem lá, há uma questão de AFPS do ano de 2002, eu falo, pô, o que é a AFPS? É esse cargo que deixou de existir. Obviamente, ninguém perdeu um centavo de salário, ninguém perdeu o cargo, nada disso. Foi unificado, juntou todo mundo num cargo só, tá? Então, só para abrir esse parênteses para ficar mais esperto aí de vocês. Dentro da Receita, você pode trabalhar nas 10 regiões fiscais ou nas unidades centrais. Unidade central, leia-se Brasília. E o Brasil é dividido em 10 regiões fiscais. Então, por exemplo, Rio de Janeiro e Espírito Santo é a 7ª região. São Paulo é a 6ª região. Minas Gerais é a 5ª região. Caramba, vamos lá. Caramba, confundi tudo. Minas é 6ª região, 5ª é Bahia, 6ª região é São Paulo, e por aí vai. Não, que caramba, engasguei de novo. São Paulo é a 8ª região, caramba. Rio de Janeiro e Espírito Santo é a 7ª, Minas é 6ª, a 9ª região é Paraná e Santa Catarina, a 10ª região Rio Grande do Sul. Aí tu fala, pô, Alex, mas eu moro aqui no estado, você não falou, Piauí, Pernambuco, Rondônia, qual é a minha região aqui? Bem simples. Pegue o seu número do CPF, ele tem lá 9 algarismos, tracinho mais 2, que são os dígitos verificadores, certo? Pega o último número antes do tracinho, o 9º algarismo, é a sua região fiscal. O meu CPF, por exemplo, eu tirei no Rio de Janeiro, então é 7 antes do tracinho. Então é 7, tracinho, os dígitos verificadores ali. Então é assim que você sabe qual é a região. Agora, pô, mas Alex, eu sou carioca, mas o meu CPF, o último aqui é 8. É porque você tirou o seu CPF em São Paulo. Você nasceu no Rio, ou viveu lá no, sei lá, mas um belo dia tu resolveu visitar São Paulo, foi lá, tirou o seu CPF em São Paulo e aí ficou 8. Então, na verdade, não é onde você nasceu nem onde você mora, é onde você tirou o seu CPF. É ali a região fiscal de onde você tirou o seu CPF. Tranquilo? Então, são 10 regiões fiscais, você pode trabalhar espalhado por isso aí tudo, como eu já falei, é tudo um balaio de gato só, você passou no concurso, tá sempre lá. E a Receita? Pô, Alex, quer dizer então que antigamente tinha concurso do CESP para fiscal da Previdência Social? Pô, será que pode vir CESP na Receita? Não, meu amigo, não. 99,9% de chance, não. A Receita sempre foi feito concurso pela ESAF e 99,99% de chance de sempre ser feito pela ESAF. Por quê? A Receita Federal é um órgão do Ministério da Fazenda, assim como a ESAF. A ESAF existe para quê? Principalmente para dar treinamento para os servidores dentro do Ministério da Fazenda e para organizar os seus concursos. Caramba, se um dia a ESAF, que já quase não faz concurso, falar lá que não dá conta de fazer o concurso da Receita Federal, caramba, fecha as portas. Para que ela existe? Então, ela é para isso, caramba. Então, por isso que a ESAF sempre comandou e sempre vai comandar os concursos da Receita Federal. Tranquilo? Então, é isso aí, esse panorama, assim, rapidinho de quais são os concursos federais. Vamos falar um pouco, então, dos estaduais. Bem, você tem 26 estados e mais o Distrito Federal. Então você tem 27 concursos que podem ocorrer todos os anos aí. Só que o que acontece? Eu peguei uma estatística, eu vi do ano de 2000 até o ano de 2018, só não teve nenhum concurso estadual em 2 anos. Foi o ano de 2000, o primeiro ano desse, e o ano de 2015. Por exemplo, agora em 2018, tem aberto já Goiás, Santa Catarina, tá para abrir Rio Grande do Sul, Bahia, Distrito Federal.
Tem boatos fortes também, de Sergipe e Alagoas. Sergipe é até uma lenda, que o último concurso foi em 89, faz 29 anos. É o estado que está há mais tempo sem fazer concurso. Em segundo lugar, o Tocantins, que foi em 94. Alagoas foi em 2002, também já tem 16 anos que não faz. Então, além desses 5 que estão aí já, ou já com prova marcada, tipo caso de Goiás e Santa Catarina, ou os outros 3 estão na bica, já escolheram banca, tudo lá e tal, que é Distrito Federal. Distrito Federal não saiu a banca ainda não. Bahia, a gente já sabe que é FCC, igual Goiás e Santa Catarina, e Rio Grande do Sul já sabemos que é o CESP, que já foi noticiado. Então, assim, são os 5 concursos, mais talvez 2, Alagoas e Sergipe. Então, assim, só esse ano pode vir de 5, 6, 7 concursos em 2018, no segundo semestre de 2018. Então, em um ano fraco de concurso, um ano ainda de segundo semestre de eleição, com toda essa confusão que está as eleições. Então, assim, concursos estaduais sempre estão pipocando aqui e ali. Pode não haver para o seu estado, obviamente. O teu estado é Sergipe, não tem desde 89, mas tem ali sempre pipocando concursos estaduais aqui e ali. Os fiscais estaduais, eles são responsáveis por fiscalizar principalmente 3 tributos. ICMS, tanto que o nome do cargo muita gente apelida, o Meirelles é fiscal de ICMS de São Paulo. Não, eu sou um fiscal do estado de São Paulo. Posso olhar, assim como já fiscalizei, ICMS, IPVA ou ITCMD. Tem estado que chama de ITCD, tem estado que chama de ITD, mas a maioria do pessoal aqui em São Paulo é ITCMD. É o mesmo imposto, só que cada um usa as siglas ali de uma forma diferente. Então tem ICMS, IPVA, ITCMD. Tranquilo, são os impostos que os fiscais estaduais olham. Aí já até me perguntaram assim, pô Alex, por que você não fez concurso para auditor de São Paulo? Por que você ainda é um agente? Falei, não, porque aqui não existe o cargo de nome auditor fiscal da Receita Estadual. O nome do cargo aqui é agente fiscal de rendas. Eu sou o auditor fiscal dos tributos estaduais, só que o nome do cargo é agente. Só pra, às vezes a galera confunde isso aí. Tem até agora, foi em agosto, foi entrada uma PEC na nossa LESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para alterar o nosso nome para auditor fiscal da Receita Estadual. Espero que seja aprovado, porque mais de 20 estados já se chamam auditor fiscal de tributos estaduais, da Receita Estadual. Aí fala, pô Alex, mas quando a gente fala auditor fiscal da Receita, não é só o fiscal da Receita Federal, não? Não, é só um apelido. Assim como às vezes fala assim, o fiscal do Estado é um fiscal da Cefaz, é um fiscal da Secretaria da Fazenda. Então às vezes você vem e sabe, saiu o edital para Cefaz Goiás. Aí tu fala, pô, o que é Cefaz Goiás? É a Secretaria da Fazenda. É o concurso de auditor fiscal de tributos estaduais do Estado de Goiás. Assim como eu falo, saiu o edital para o ICMS Goiás. Pô, e quem vai fiscalizar o IPVA e o ITCD? O mesmo caboclo, é a mesma profissão. É que como o ICMS pega 80%, 90% da arrecadação, ele é o mais famoso realmente dos tributos estaduais. Assim como nas prefeituras, a pessoa fala, o cara é fiscal do ISS. O Meirelles foi fiscal do ISS de BH. Não, eu fui auditor fiscal da Receita, de tributos municipais da Prefeitura de Belo Horizonte. Esse era o nome do cargo, era um auditor fiscal de tributos municipais. Assim como eu posso ser chamado também, eu posso ser chamado agora, eu sou um fiscal da Receita Estadual. Não tem nada de errado isso. Eu fiscalizo, eu sou responsável, obviamente, o meu cargo é responsável pela Receita Estadual. Assim como já fui um fiscal da Receita Municipal de Belo Horizonte. É Receita também. É só um apelido que o pessoal fala, o cara é fiscal da Receita. Quando fala fiscal da Receita, a gente pensa em Receita Federal. Mas não tem nada de errado falar que eu sou um fiscal da Receita ou um colega que é fiscal da Prefeitura lá de Caxamombinho, do Prego, do Passa Quatro, também é um fiscal da Receita Municipal, é também um fiscal da Receita, são só nomes. Outra confusão que o pessoal faz com nomes também é que às vezes fala assim, até meu pai, saudoso pai, uma vez ele me perguntou assim, eu falei, pai, eu vou lá para a delegacia, eu tenho que falar lá, tem uma reunião agora com o delegado. Aí ele, pô, meu filho, mas você trabalha numa delegacia? Eu falei, eu trabalho numa delegacia. E por que você tem que falar com o delegado? Algum problema, meu filho? Aí eu falei, não, pai, peraí, pai, delegacia tributária não tem nada a ver com delegacia de polícia. E o delegado de qualquer fisco, ele é um colega como qualquer outro, só que ele está, obviamente, uma hierarquia acima da sua, tem lá, trabalhou durante vários anos, ralou pra caramba, pegou um nome de destaque dentro daquele fisco dele, e ele foi convidado para ser um delegado. E ele virou delegado, mas ele é um colega. Eu, por exemplo, aqui na delegacia de Jundiaí, eu devo estar no 6º delegado, se não me engano, nesses 12 anos. O meu primeiro delegado hoje trabalha ao meu lado, trabalha na fiscalização externa. Por quê? Porque é uma função que você ocupa. Assim como você pode ser um chefe da parte de atendimento, você pode ser um chefe da consultoria tributária, da parte de TI, de julgamento, você pode ser um inspetor fiscal, cuida ali dos fiscais externos, eu ainda vou falar o que é interno, externo, barreira e tal. E você também pode ter a função de ser delegado.
entendeu? Mas é uma função que você não é, você está. É diferente da polícia, que a polícia você faz concurso para delegado, vai morrer delegado. O outro faz concurso para escrivão, para agente, inspetor, ele vai morrer naquela profissão. Obviamente, se não fizer outro concurso para outro cargo. Nos fiscos, não. O delegado, um inspetor, um colega seu, ele não é de outra profissão, ele é o mesmo cargo que o seu. Ele fez concurso para o mesmo cargo que o seu, obviamente depois de um bom tempo de casa se destacou e ocupou aquela função, tá? Então não vamos fazer confusão com isso aí. Qualificação necessária para fazer concursos estaduais. Praticamente os 26 estados e o Distrito Federal aceitam qualquer formação de nível superior, inclusive tecnólogo. Só que tem algumas isenções. Desculpe, exceções. Posso falar uma bobagem aqui, mas eu acredito que não. Por exemplo, o Rio de Janeiro, o estado do Rio, ele não aceita tecnólogo. Por quê? Porque ele vem lá que tem que ter uma carga horária mínima, que os tecnólogos, geralmente, que eles curtem 2 anos, 2 anos e meio, não alcançam aquela carga horária. Então pode qualquer curso, formação, você pode ser formado em música, astronomia, tricô e crochê, o que for, se for um curso superior reconhecido pelo MEC, for um bacharelado ou uma licenciatura, você consegue porque você vai ter aquela carga horária. Já o tecnólogo está de fora. E tem alguns estados, eu lembro de 5, Bahia, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia e Tocantins, que tem uma limitação. Tem 4 formações que sempre são aceitas: administração, direito, economia e contabilidade. Essas 4 aí são Posto Ipiranga, São Bombril, serve para tudo, tá? Agora, por exemplo, Bahia, além dessas 4, aceita a parte de informática e engenharia. Mas acredito que a mesma coisa seja o Rio Grande do Sul. Então tem algumas exceções para lá e para cá. Então, por exemplo, você que é formado em física, você não vai conseguir fazer concurso para esses 5 estados que eu falei, mas consegue para o Rio de Janeiro, porque aí já não é tecnólogo, é uma licenciatura que você teve um bacharelado. Então é isso, mas basicamente qualquer nível superior consegue pode assumir qualquer um desses cargos. Para os federais, tanto auditor quanto analista da Receita, quanto auditor fiscal do trabalho, qualquer formação, qualquer tecnólogo, sendo reconhecido pelo MEC, você fez por correspondência, um curso de tecnólogo de 2 anos, meu amigo, é reconhecido pelo MEC, é um curso de tecnólogo, acabou. Você tem a qualificação necessária para fazer praticamente todos os estados e os concursos federais e praticamente também todos os municipais. Os municipais, eu me lembro que alguns também têm uma restrição. Por exemplo, você tem Campinas, Goiânia, Salvador, Floripa, Curitiba, são cidades que têm umas restrições também de formações. Sempre aceitam aqueles 4 Bombril lá que eu falei, mas um ou outro mais, ou de repente só aqueles 4 que eu falei, e aí realmente tem alguma limitação. Falando de concursos municipais, você tem, vamos lá, a gente tem 5.570 municípios no Brasil, salvo engano é isso, tá? Eu tenho uma colinha aqui em volta, em algum lugar desse papel aqui, salvo engano é isso. Mas, então quer dizer que eu tenho 5.570? Não, porque tem, a imensa maioria disso aí são municípios pequenos, que não tem nem fiscalização, não tem nada, não tem ISS, não tem um julgamento, não tem como lavrar um auto, não tem nada. Então, assim, o que compensa fazer? Eu vou dar um chute aqui de umas 50, no máximo 100 cidades, você tem uns salários razoáveis que você pode fazer. Por exemplo, está aberto aqui agora o concurso da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Tem um salário interessante, concurso para fiscal de Maricá. Entendeu? Então, assim, tem algumas cidades que compensam. Assim como aqui em São Paulo, eu me lembro que nos últimos anos, São José dos Campos, Santos, Campinas, foram cidades que tiveram concurso que foi bem concorrido até com salários ali, São José do Rio Preto, salários assim entre 8 mil, 12, 14 mil, e são prefeituras que fizeram seus concursos. Obviamente as capitais têm um potencial maior de ter um bom cargo também. Como eu falei, geralmente aceitam qualquer nível superior, mas as prefeituras aí, a cada caso, tem que ver o que rola aqui, tá? Vamos falar então agora de tipo de trabalho. Meu amigo, qualquer uma dessas esferas, tá? Você pode ser um fiscal interno. O que é o fiscal interno? Que a gente brinca que é o cara que está internado. Ele trabalha dentro da repartição. Ele não sai para fiscalizar a empresa. Ele está trabalhando dentro da repartição. O que ele faz lá? Ele pode atender público, ele pode trabalhar na parte de informática, ele pode julgar processos, os autos de infração que os externos lavram, né, as multas, ele vai lá, ajuda no julgamento disso. Eles podem fazer a parte de consultoria tributária, vocês estudam lá no CTN, tem lá a parte lá da consulta lá e tal, do crédito tributário, que aí ele responde dúvidas tanto dos contribuintes quanto dos próprios colegas. É um pessoal que gosta mais de trabalhar com a legislação. Você pode atender público, não me lembro se eu já falei,
Caramba, são diversas, assumir chefias, são os cargos, é o pessoal que trabalha com o serviço interno. Eu, por exemplo, por 3 anos e pouco, eu atendi público. Quando eu vim para São Paulo, eu de cara, eu caí, aqui se chama posto fiscal, eu ficava lá no posto fiscal atendendo público. O público ia lá com dúvidas, com um monte de coisa, erro no sistema e tal, eu tava lá atendendo ali no guichê, atendendo a galera. Depois de um tempo, eu fiquei 2 anos chefiando a unidade fiscal de cobrança, UFC. Eu era o chefe da UFC, era uma espécie de Dana White. Era o chefe da UFC. O que é isso? Trabalhava com cobrança. Grandes empresas. O cara tá lá, todo mês o cara paga. Esse mês ele não pagou. Fala, pô, caramba, essa empresa ela tá há muito tempo sem pagar. Tá, esse mês ela não pagou ainda o ICMS. Liga, manda um e-mail. Falou, meu amigo, esqueceu de pagar o ICMS esse mês aí? O que tá havendo? Cobrança. Para quê? Para não cair a arrecadação. Um colega lavrou um auto de infração. Você liga para o contribuinte, olha, meu amigo, antes dos 30 dias, você tem direito a pegar um desconto na multa. Se quiser, você pode parcelar, entendeu? Claro que eu estou falando aqui num linguajar informal, mas é coisa mais formal que isso. Mas é uma cobrança que você faz. Eu tinha lá os assistentes, um deles até o Sérgio Adriano, autor do livro Contabilidade Geral 3D, aquela bíbliazona lá que saiu agora, nova edição, com 2.100 páginas lá. Então, ele me ajudava também, a gente trabalhava com isso, na parte de cobrança da Delegacia Tributária de Jundiaí. Tem isso na Receita Federal, tem em tudo que é lugar. Não basta você lavrar o auto de infração. Para o Estado não interessa. Ah, eu multei o cara em 1 bilhão. Beleza, cadê o din-din? Entendeu? O cara tem que pagar. Então, para isso que tem lá a parte tanto da cobrança, antes de ser inscrito em dívida ativa, depois vem a procuradoria também com suas formas mais jurídicas, assim, de fazer a cobrança mais judicial, entendeu? Penhorar bens, esse tipo de coisa. Entendeu? Para quê? Para arrecadar. Então, tudo isso aí é feito pelo pessoal que está no trabalho interno. Fora isso, tem um pessoal que trabalha na fiscalização externa. O que é a fiscalização externa? É o cara, o fiscal de pastinha, que pega a pasta dele, vai até uma empresa e fiscaliza aquela empresa. Vai lá na empresa e fala, olha, meu amigo, eu vou te fiscalizar aqui por tantos anos, 2 anos, 5 anos, a gente pode olhar no máximo 5 anos, né? A gente vai lá, olha e fala, olha, eu quero todos os seus livros, todas as suas notas fiscais, eu quero isso, quero aquilo, e você faz uma auditoria. Por isso que o nome da profissão é auditor fiscal. Você faz uma auditoria na empresa. Você levanta lá a contabilidade dele, as notas fiscais, faz cruzamento de um monte de coisa. Como é que você faz isso, Alex? Vamos lá. Nós temos colegas que desenvolvem sistemas para fazer esse tipo de cruzamento, tanto que a gente tem um pessoal que trabalha em TI, né, nas mais diversas esferas. Excel, o único software que realmente o Bill Gates arrebentou, porque o Excel é fantástico. Ah, Alex, pô, eu não sei Excel. Você vai aprender, meu amigo. Se tu for virar fiscal interno, tu vai virar craque do Word. Externo, você vai virar craque do Excel, e o Excel é fantástico, tá? O Excel, os nossos sistemas, nós fazemos lá os cruzamentos e corremos atrás de alguma inconsistência, de algum erro do que o cara declarou, se o cara tá fazendo bobagem, se ele não tá. Outro tipo também de trabalho que o fiscal externo pode fazer, ele vai até uma empresa ver se ela tem condições de exercer aquela atividade naquele local, vai atrás de denúncias, que o pessoal faz denúncia, a gente vai lá ver, vai ver se, pô, aquilo lá não é uma empresa fantasma, se realmente existe uma empresa naquele lugar. São diversos tipos de trabalho que o fiscal externo faz. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Obviamente eu estou falando aqui pelo que eu conheço, mas pode variar em algum fisco aí um pouco isso, tá? O externo, geralmente, ele tem uma liberdade. A liberdade de não ter horário. Claro que ele tem que trabalhar na hora de fiscalizar uma empresa, ele tem que ir à empresa no horário comercial. Só quando ele pega aquele mundo de coisa, leva para casa, ele trabalha na hora que ele quiser. Ele pode trabalhar à noite, ele pode trabalhar no fim de semana. Se quiser durante o dia ver um seriado e virar à noite trabalhando, meu amigo, isso é de cada um. Você tem que entregar o seu trabalho. Eu, por exemplo, tenho vários locais. Então vamos supor, aqui, eu tenho que ir lá determinados dias da semana, conversar com o chefe, falar, olha, chefe, tá aqui o que eu fiz, ele me dá mais coisa para eu fazer, tiro minhas dúvidas, vou e tal, tem que dar satisfação. O problema do externo é que é mais responsabilidade, é mais chicote no lombo batendo, só que você tem a vantagem de ser livre e de trabalhar numa coisa que muita gente gosta mais, que é uma parte, digamos, mais nobre assim, do trabalho, né? Você poder realmente fiscalizar e tal, é o que dá todo o status da nossa profissão, é a parte da auditoria, obviamente. Claro que tem, pô, o atendimento é importante, o julgamento é importante, a informática é importante, claro que todos têm sua importância, só que praticamente ninguém faz concurso pensando nisso. Se você perguntar na rua e perguntar para um deputado, para algum governante, qual é a importância do auditor fiscal, ele vai falar, o cara que fiscaliza as empresas, é responsável pela botar ordem nas empresas e tal, a gente pensa nisso. A gente não pensa em mim quando eu atendia público naquela época, entendeu? Mas, claro que todas as partes são importantes para que o todo funcione. Só que esta parte da fiscalização externa é realmente aquela que a gente tem um pouco mais de estresse. Porque o colega interno, ele não vai até uma empresa. Ele não está lá esperando com gente lá querendo bater nele, entendeu? Você não, você tá, quando você é externo, você vai até a empresa. Pô, Alex, então é perigoso e tal.
Pô, meu amigo, perigoso para certas regiões do Brasil, pô, vou falar aqui, não estou falando mal, estou falando uma realidade, tá? Lá para as fronteiras, lá da região norte, região centro-oeste com outros países, é claro que pode haver um certo tipo de perigo. Agora aqui nas grandes cidades e tal, eu sou fiscal há 23 anos, nunca passei por estresse nenhum. Nunca nem me xingaram muito na minha frente, obviamente pelas costas, coitada da minha mãe. A gente brinca que fiscal a gente tem uma segunda mãe igual o juiz de futebol, né? Tem o juiz quando entra no estádio, ele entra com outra mãe, porque a galera xinga a mãe dele lá o tempo todo. É igual o fiscal. Quando eu vou até uma empresa, eu estou levando a minha segunda mãe. Eu não estou levando minha queridíssima Dona Cida, que está lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, me esperando visitá-la. Entendeu? Não é essa que eu levo. E sim a mãe postiça, a mãe do fiscal, que é uma mãe hipotética, tá? Agora, eu nunca passei por situações assim. Pô, Alex, pô, e corrupção? É verdade que se você não entrar no esquema, você tá ferrado. Os próprios colegas te chantageiam, caramba, como é que fala? Sei lá, querem botar moral em você, querem falar que você é obrigado a entrar no esquema, ou as empresas te aterrorizam também. Colega, eu vou te falar para você com toda a sinceridade. Nunca passei por esse tipo de situação, nem vi colega passar. O que acontece é brincadeirinha, alguma indireta, não de colega. Porque colega, meu amigo, os colegas sabem que, pô, você é um cara certo, você trabalha certo, tá ali. Outra coisa, a forma com que você já entra numa empresa e já se conduz a ela, você não precisa entrar com uma carteira, tua carteira de fiscal, dando carteirada no cara, botando moral. Não precisa de nada disso, não. O próprio jeito firme de você falar, não dando brechas para brincadeiras, beleza. Entendeu? O cara já entende que é ali. Eu sei que com o meu sotaque de carioca, novamente, eu já posso ter ido, com certeza, já fui a empresas, tanto em BH quanto em São Paulo, que o cara fala, isso aí é carioca, beleza e tal. Mas o teu jeito de falar, apesar do sotaque, você vai, apesar que meu sotaque, depois de 23 anos fora do Rio, já deu uma disfarçada, né? Aí eu já vou a uma empresa, do jeito que você fala, não, quero isso, quero aquilo, quero não sei o quê. Pô, mas não tem um jeito aqui que a gente possa ver isso não? Eu falo, não, meu amigo, o jeito é o seguinte, você me apresenta esses documentos e tal, para lá, obrigado, passar bem, tchau, beleza, tchau, acabou. Entendeu? Acabou. Se você não dá margem para nada, você não vai ter estresse. Não vai ter estresse. Ah, pô, o pessoal fala que é muito perigoso. Te matam, de não sei o que. Então me fala o seguinte, qual foi a última notícia que você viu na imprensa? Qualquer fiscal que tivesse sido assassinado ia estar no Jornal Nacional. Te garanto isso. Qual foi a última vez? Que eu me lembro de 2004, aquele caso dos 3 auditores fiscais de trabalho em Unai, que foi um absurdo aquilo. Tanto que o dia, até falei no início desse vídeo, que o dia do auditor fiscal do trabalho é o dia 28 de janeiro, em homenagem a esses 3 colegas e um motorista lá da repartição que foram assassinados. Acabou. Você não ouve mais falar disso. Entendeu? Não tem. Então, tira esse estresse da sua cabeça. Ah, e os seus colegas? Não sei o que, meu amigo, a coisa mudou muito. Mudou muito. Ah, então quer dizer que não tem mais corrupção? Óbvio que tem. Isso aí toda hora você vê na televisão. Só que você não vê mais no teu dia a dia, você não vê mais nada, meu amigo. Você trabalha certo, os órgãos estão cada vez mais capacitados, as corregedorias estão cada vez mais em cima, muito cruzamento de informação, entendeu? Então, assim, a coisa está muito melhor pro honesto trabalhar hoje. Muito, muito tranquilo. Eu vou te falar que há 30 anos, lá quando praticamente eu comecei a estudar, havia lugares no Brasil que eram complicados sim. Às vezes até você num cursinho falava assim, pô colega, tem um colega meu que foi trabalhar na cidade não sei de onde, chegou lá, os próprios colegas, não sei o que tal, você ouvia esse tipo de história há 30, 40 anos. Meu amigo, isso acabou. Acabou. Posso te falar bem tranquilo quanto a isso, não estou aqui de demagogia, de nada não, é meu nome em jogo. Fique tranquilo quanto a isso. Você vai trabalhar e tal. Se tiver algum lugar, tiver alguma confusão, meu amigo, você não vai ser obrigado a participar daquela confusão. Sai fora, aí vai depender da sua consciência o que você vai fazer, mas desestressem com isso. Por favor, desestressem. Não é uma profissão perigosa, nem um fio de cabelo de um policial militar do estado do Rio, entendeu? Que estão lá, coitados, sofrendo pra caramba. E a população ainda contra absurdamente, entendeu? Então, não é nada disso. É uma profissão tranquila para você trabalhar hoje em dia. O que há é mais cobrança de trabalho, mais compromisso. Como eu falei, o chicote bate no lombo. Então, é um outro tipo de trabalho que você pode fazer. Só lembrando, analista tributário. Eu desconheço analista tributário que trabalha no serviço externo. Eu acho que é uma coisa meio estranha. Não sei se alguma cidade do Brasil pode ter isso na Receita Federal, né? Mas eu desconheço. Porque o analista tributário, basicamente, ele trabalha como interno ou então na parte das fronteiras das barreiras. O que é isso? É basicamente o terceiro tipo de trabalho que você pode exercer nesta profissão. Eu falei de fiscais internos, falei de fiscais externos. Vamos então falar agora do fiscal de barreira, de divisa, de fronteira, o plantonista, cada lugar chama de um jeito. O que é isso? Vocês já viajaram, obviamente, de carro e cruzaram a divisa ali entre um estado e o outro.
Aí vocês veem lá aquelas casinhas lá, Secretaria da Fazenda e tal, tá aqui, fiscalização. Tem alguns estados que já acabaram com isso, por exemplo, em São Paulo tem mais de 20 anos que não tem mais esse tipo de fiscalização nas divisas. Alguns estados têm ainda poucos postos fiscais. Agora, por exemplo, o Rio de Janeiro ainda tem bastante, tem essas casinhas ali, principalmente nas divisas dos estados. Aquilo ali são os colegas que trabalham nas divisas dos estados. Os fiscais estaduais estão ali fazendo esse tipo de fiscalização. A Receita Federal também tem esse tipo de fiscalização, mas mais nas fronteiras. Você vai lá para o Paraguai, lá para Foz do Iguaçu, você vê que tem lá um lugar lá da Receita Federal para passar e tal. Você pegou um avião, veio do exterior, saltou ali em Galeão, Guarulhos, Confins, algum aeroporto internacional, vai ter lá, você passa lá para o raio-x, tá a galera da Receita ali, tanto analistas quanto auditores. Geralmente esse trabalho de divisa, de barreiras, o pessoal trabalha por escala. A mais famosa é a 24/72, ou seja, você trabalha 24 horas um dia e folga 72 horas, ou seja, você folga 3 dias. E essa escala continua a vida inteira. Pode cair no teu aniversário, pode cair no Natal, no Ano Novo. Pô, sacanagem, quer dizer que no Natal abre lá, ué, não vai abrir? Vai passar tudo que é muambeiro, então todo mundo só... A passagem para Miami no dia de Natal, a volta, ia ser a passagem mais cara do universo, né? Porque todo mundo ia querer pegar o voo de volta para chegar aqui no dia 25 e não ia ter fiscalização, ia poder passar com as malas tranquilamente ali pela alfândega do Brasil, entendeu? Não existe isso. Então é um trabalho contínuo, então pode cair. Pô, e se cair no aniversário do meu filho? Caramba, conversa com o colega e troca com o colega. Praticamente todos os lugares tem esse tipo de coisa. Você não vai folgar. Você fala, pô, cara, posso trabalhar 2 dias direto e depois conversa com o colega e troca. Contanto que o seu trabalho não seja comprometido com aquilo ali, beleza, então dá para fazer. Agora, pô, e no Natal? Então eu vou pedir, pô, aí vai ser difícil tu convencer um colega teu no Natal trocar com você. Só que pode ser alguém de alguma outra religião que não liga para Natal e não tá nem aí, então às vezes troca com você, mas é um trabalho de plantão. Tem lugares que tem plantão 2/6, ou seja, você trabalha 2 dias direto e folga 6. Tem lugares que trabalham 10/20, ou seja, você fica 10 dias direto e folga 20, ou 10/30, fica 10 dias direto e folga 30. Aí depois desses 30 dias, tu tem um mês de férias a cada 40. Só que os outros 10 dias é pauleiro, tu fica 10 dias lá. Pô, moleque, você não dorme nesses 10 dias? Claro que dorme. Cada lugar desse tem sua cama. Então você dorme mal, né? Barulho de caminhão chegando, aqueles freio de caminhão, aquela sai acelerando, aquele barulho, aquela barulheira toda, mas até você se acostuma, né? Põe ali o tampão de ouvido, você vai se acostumar a viver naquela vida ali, e é um trabalho mesmo, que você vai ali, trabalha de escala e tal, e beleza. O ISS, desculpa, o fiscal de prefeitura, é que eu desconheço esse tipo de trabalho de barreira, porque para mim não tem lógica. Não vou falar que não existe, que vai que algum município aí, sei lá, do Brasil, inventou de alguém olhar alguma coisa na rua, um caminhão de mudança, sei lá, mas para mim é uma coisa... Não tem a ver com os impostos municipais, eu falo que quase 100% de certeza que não existe esse tipo de trabalho. O ISS, ou o cara é interno ou o cara é externo. Beleza, assim como o cara que é fiscal do IPTU, então um fiscal municipal, ou ele é interno ou é externo, tá? Agora, a analista da Receita não, tem bastante gente trabalhando em escala, nos aeroportos, nos portos. Tem também aquele tipo de trabalho que o pessoal da Receita fiscaliza malas e cargas, correios, também tem esse tipo de fiscalização, pode ser por escala ou pode ser dentro de um horário normal de expediente. Os fiscais estaduais, eles estão mais preocupados com caminhões nas divisas. Estão ali com as cargas, vendo se aquele caminhão, aquela carga que ele está levando está com nota fiscal. Eu já fiz esse tipo de trabalho aqui em São Paulo, mas é um trabalho raro, que às vezes, sei lá, cada uma vez por ano, sei lá, de vez em quando, vamos fazer uma fiscalização de surpresa aqui nas estradas. Aí já fui escalado para participar disso, mas é um dia lá que eu fui, passei o dia, beleza, algumas vezes já fiz isso. Aí você põe o colete, põe o bonezinho, tira foto para mamãe e tal, beleza. Não põe no Facebook, essas coisas não são legais de colocar, né? Eu não ponho essas coisas de trabalho, não. Pode dar problema, mas pra mamãe manda, né? Pô, aqui, mamãe, olha aqui, que ele, não, meu filho, que orgulho de você, vou mostrar pra sua dindinha. Aí vai lá e mostra você de colete, óculos escuro, bonezão e tal. Já te fiz esses papéis pra mamãe já algumas vezes, tá? Então, são esses tipos de trabalho que eu posso falar pra você. O fiscal externo tem aquela liberdade, mas tem mais chicote no lombo, e o fiscal externo também tem um problema que é o seguinte: se você resolver trabalhar em casa, não é todo lugar que te permite trabalhar em casa. Às vezes você trabalha com fiscalização externa, mas você vai até a empresa e volta para o trabalho. Você tem que trabalhar dentro da repartição, tá? Tem lugares que isso é opcional. Aqui, por exemplo, São Paulo, a maioria das delegacias são opcionais. Então, eu, por exemplo, sempre preferi mais trabalhar na repartição do que trabalhar em casa. Ou seja, eu era um fiscal externo, só que eu pegava todo o meu trabalho, basicamente tudo está num pendrive hoje em dia, tu não leva mais papel, é tudo pendrive, baixa lá os arquivos, tudo nota fiscal eletrônica, livro eletrônico, você faz os cruzamentos com o sistema lá, com o Excel, Access da vida, no seu computador. Então pega lá o pendrivezinho, pouco papel,
ia até a repartição, ficava lá o dia inteiro trabalhando. Sempre, tô assim desde 2011. Por quê? Que eu preferia, pô, Alex, mas não é melhor ficar em casa, pô, tá ali, faz uma pipoquinha, pô, vê um seriado, volta para trabalhar até mais tarde, tem ar-condicionado, no trabalho é um calor do caramba. Aí eu falo, pô, mas em casa tem a Jaque. Aí tu fala, pô, mas caramba, Alex, pô, se minha esposa ouvir isso, vai falar, peraí, meu nome é André, que Jaque é essa? Que Jaque é essa que eu não tô sabendo que tem Jaque na sua vida? É a Jaque, meu amigo. É a Jaque que a sua esposa fala para você, assim como você é concurseiro, você ouve isso de vez em quando, se você estiver estudando dentro de casa. Ah, Alexandre, já que você está em casa, dá para ir no mercado, dá para pegar seu livro na escola, dá para levar ele na natação, dá para cortar o cabelo, o pelo do cachorro, dá para dar banho no cachorro, dá para pintar o muro, dá para catar a erva daninha no quintal, entendeu? Dá para desentupir a calha. É a Jaque. Já que você está em casa, meu amigo, tu se ferrou. Então a melhor coisa que tem é a seguinte, tu vai, faz teu trabalho dentro da tua repartição, porque aí não tem a Jaque. Tá? Não tem confusão pro teu lado, você vai ser fiel à sua esposa, tranquilo, não tem Jaque nenhuma para te importunar. É um tipo de opção que você faz, tá? Você trabalhar na repartição ou você trabalhar em casa. Só que tem, como eu falei, há vários locais, já vi até fiscos estaduais, por exemplo, que falam, não, o mesmo fiscal externo trabalha na repartição. Se ele precisar, ele vai até a empresa, volta e continua o trabalho na repartição. Beleza, já tem lugar que já te dá uma liberdade e fala, não, amigo, eu quero o serviço pronto e chicote no teu lombo para você entregar o serviço, tá? Fiscalização do trabalho, que eu pulei. Fiscalização do trabalho, pessoal, o auditor fiscal do trabalho, ele trabalha com a legislação de proteção ao trabalhador empregado. Então ele está ali preocupado com o FGTS, que aquela empresa está recolhendo ou não para os empregados. Se os empregados estão registrados, têm carteira de trabalho, se eles estão com aquelas EPI, né, de equipamento de proteção lá para o seu trabalho, se está com luva, com capacete, com óculos, com tampãozinho de ouvido, entendeu? Todas aquelas condições, está tudo tranquilo. Você vai subir num prédio, se tem lá a escada tudo certinho, cinto de segurança, troço todo, porque fiscalização do trabalho protege o trabalhador. E faz também um tipo de trabalho que para mim é o mais nobre que existe em todos os trabalhos de fiscal, que é o combate ao trabalho escravo, que infelizmente nos últimos anos tem, pelo que a gente lê por aí, né, pelas entrevistas, até já apareceu em Fantástico tudo, está cada vez diminuindo mais. Só que se você não sabe, especula-se que no Brasil existem ainda 150 mil escravos, em condições piores que na época da escravidão. Se você pensa em ser auditor fiscal do trabalho, leia este livro aqui, ó, esse verdinho aqui, ó, A Dama da Liberdade, que é a história de uma auditora fiscal do trabalho que trabalha nesse combate ao trabalho escravo já há décadas. Excelente este livro, foi o melhor livro que eu li no ano que foi lançado, e olha que eu li mais de 30 livros por ano, foi 2014, se não me engano que eu li esse livro, muito bom, leiam, é bem legal esse livro, não a conheço, tirei uma foto até uma vez com ela, mas conheci num congresso, mas não a conheço, não estou ganhando jabá, não é de editora que eu coordeno, nada disso. Por favor, se você pensar em ser auditor fiscal do trabalho, compra. Já vi umas promoções bem baratas na Amazon, por aí. A Dama da Liberdade. Prosseguindo aqui, o auditor fiscal do trabalho, então, faz esse tipo de fiscalização, que está espalhado pelo Brasil inteiro. A vantagem do auditor fiscal do trabalho em relação ao auditor fiscal da Receita Federal é que eles não ficam em cidades muito pequenas. Auditor fiscal da Receita, analista tributário da Receita, eles podem ter em cidades muito pequenas, ali pelo norte, pelo centro-oeste, principalmente para quem é do sudeste, quem é do sul, tem um pouco de temor em relação a esse tipo de coisa. O auditor fiscal trabalha não, ele fica ali na repartição dele, numa cidade grande, quando precisa fazer um trabalho lá, ele vai lá, às vezes fica lá 1, 2, sei lá quanto dia precisar e volta, vai e volta no mesmo dia se der tempo. Ele não fica trabalhando naquela cidade pequena como tem muito na Receita Federal. A desvantagem para essa mesma galera de sul e sudeste é que geralmente as vagas do concurso são só para a região norte mesmo. Algumas para a região centro-oeste, 95% das vagas são para a região norte e centro-oeste, para lugares mais distantes da região sul e do sudeste. Para quem é da região norte ou da região centro-oeste, beleza, as vagas são para ir. Melhor ainda para vocês, tá? Os últimos 2 concursos foram em 2009 e 2013. Para o auditor fiscal do trabalho. Outra pergunta também que já fizeram para mim assim, falam, pô Alex, você não tem vontade de voltar para o Rio não? Pô, tem fiscal do Rio lá que é paulista, será que eles não trocam contigo não? Falou, pelo amor de Deus, meu amigo, não, calma aí, ninguém pode trocar de cargo com ninguém. Se um dia eu quiser voltar a morar no Rio de Janeiro, eu vou ter que fazer o concurso para fiscal do estado do Rio de Janeiro. Não existe isso de troca. As bancas mais comuns em concursos estaduais, principalmente agora 2018, né, tomando muita força, é a Carlos Chagas. Para mim, a melhor banca que tem, para mim, de alguns anos para cá, se tornou, eu vou te falar de uns 10, 12 anos para cá, para mim é a melhor banca que tem. Claro, comete suas falhas, todas as bancas cometem, só que ela comete muito menos falhas que as outras. Para mim, a segunda melhor é a Exaf.
que é responsável pelos concursos da Auditoria da Receita. O SESP estava sumido da área fiscal há muito tempo. O último concurso foi em 2013 para o Espírito Santo, para o fisco do Espírito Santo. Antes, uns bons anos antes também, que o SESP tinha feito outro concurso para fiscal, não lembro qual. E agora, em 2018, teve a notícia que o Rio Grande do Sul vai fazer o seu concurso pelo SESP. Então, é uma banca que estava sumida da área fiscal e voltou agora para os colegas gaúchos. Agora, a FCC realmente ela domina mais. Você vê que até nesses 5 concursos mais certos desse ano, Goiás, Santa Catarina e Bahia já anunciaram que a FCC já tem até edital aberto de Goiás e Santa Catarina. Distrito Federal ninguém sabe ainda, mas a FCC é uma banca realmente que você tem que mirar para estudar. Pode vir também uma Getúlio Vargas, que vem sempre descascando, quebrando tudo, e às vezes uma outra banca, às vezes vem também aquelas bancas das universidades federais de cada estado. Aí geralmente são uma droga, meu amigo. Aí não são bancas muito legais, não tem tradição, não tem aquela expertise de concurso, faz muita questão idiota, não seleciona tão legal. O bom mesmo, quando vem FCC, meu amigo, relaxa. Você fala, não, aqui realmente é uma banca que vai saber cobrar, assim como a ESAF, e pouquinho, a FGV erra na passada às vezes, e o SESP é meio doido, mas quando tem certo e errado entra um pouco daquela confusão, né? Colegas, assim, outra coisa para falar para vocês. Eu já recebi até mensagem aqui no YouTube, tudo, volta e meia a pessoa fala assim, pô, Alex, mas falam que, pô, a profissão vai acabar, vão privatizar tudo, o candidato X, se ganhar a eleição, vai privatizar. Meu amigo, isso não existe, para com isso. Fique feliz de ouvir esse tipo de coisa. Quanto mais gente pensar assim, é menos gente que vai tomar sua vaga no concurso, que pode tomar sua vaga. Então esquece, não vão privatizar nada. É uma carreira privativa de Estado, assim como não se privatiza juiz, procurador, policial, entendeu? Não existe isso de privatizar a atividade de fiscalização. Então vamos parar com essa bobagem, os concursos continuarão havendo ainda por muito tempo, entendeu? Então continuará havendo concursos pra caramba por muito tempo. Fique tranquilo quanto a isso, não vai acabar, não vai privatizar nada. Nossa profissão é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo para fazer aqui um panorama aqui de tudo que eu podia falar aqui mais geral de concurso fiscal. No nosso canal, no final do ano passado, eu fiz 3 vídeos grandes também. Um sobre quais são os concursos correlatos, quando você estuda para a área fiscal, quais são os concursos que você pode fazer. Tem um outro também com os 10 maiores obstáculos dos concursos da área fiscal. E tem um terceiro vídeo com as principais características dos concursos da área fiscal. Dá uma olhada aí, vai no nosso site, vai ali no nosso YouTube, né, no nosso canal, vai lá, vídeos, vai estar lá em ordem, vai lá para o final do ano passado, ali tipo novembro, outubro, dezembro de 2017. Vocês vão achar esses vídeos lá, abrangem assuntos diferentes do que eu comentei aqui, que são bem interessantes também. Um grande abraço e eu espero que você seja aprovado, venha fazer parte dessa profissão tão nobre e que ano que vem você, assim como eu farei no próximo dia 21 de setembro, abra uma cerveja em comemoração ao nosso dia. Mesmo você que ainda não passou, dia 21 de setembro, abra uma cerveja, comemore e fala, um dia eu vou de fato comemorar, pertencer a esta nobre profissão. Um grande abraço, eu espero por você do lado de cá, no lado bom da força, vem aqui para o lado da força dos auditores fiscais. Um grande abraço e até a próxima.